ABC, clube do povo, campeão das multidões. Será sempre o mais querido pelos nossos corações. Eu me orgulho ser da terra potiguar, quando vou para o gramado ver o ABC jogar. Olá, boa noite para você que acompanha o Novo aqui no Facebook. Eu sou o Luan Xavier e a gente está aqui para começar mais uma Hora da Frasqueira, o programa que é feito para falar exclusivamente sobre o ABC Futebol Clube e para o torcedor do ABC Futebol Clube. E aqui, como você já sabe, funciona assim: você que faz o programa, você que manda a sua pergunta, a gente vai aqui debatendo, mantendo um bate-papo bem direto para falar sobre a situação do Alvinegro Potiguar, que não é nada boa. Eu diria que é uma das piores do ABC nessa história centenária, né? Aqui ao meu lado, nosso Ícaro Carvalho, o galã da editoria de esportes, nosso repórter, que vai bater esse papo aqui com a gente hoje a respeito do ABC. Só para você entender como é que a gente chega aqui a esse programa. O ABC está há 10 jogos sem vencer. Nos últimos 10 jogos o ABC só marcou um gol. Isso que foi um time que já chegou a ter 12 atacantes no elenco. Quer dizer, é uma situação muito complicada. É o lanterna da tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Faltam 11 partidas a jogar, ou seja, 11 rodadas a disputar. E dessas 11 o ABC tem que vencer 9 jogos para não ser rebaixado. A minha conta, que é uma conta mais pessimista, o Ícaro é mais otimista, ele acha que com 9 vitórias, o ABC, 9 vitórias e um empate ali, o ABC consegue cair. A minha conta são 10 vitórias, para que o ABC permaneça sem depender de ninguém. Ou seja, 10 vitórias em 11 jogos. Eu, sinceramente, não acredito mais que o ABC seja capaz de reverter essa situação. Mas a gente quer saber de você, torcedor. Você acha que ainda é possível ou você já jogou a toalha, como a gente colocou aí na chamada dessa live? Deixa a sua opinião nos comentários que a gente vai passando aqui para todo mundo. Ícaro Carvalho, boa noite, meu amigo. A situação que semana passada que mês passado já era ruim, né? Que a gente já iniciou um outro mês agora de outubro. Vamos ver se o ABC em outubro se dá melhor do que em setembro e agosto e maio e junho e todos os meses que passaram. Mas a questão que eu quero jogar no seu peito já é o seguinte: caiu ou não? Na minha opinião, caiu. O ABC não reage mais. Espero até estar queimando minha língua aqui no final do ano mas eu acredito que é muito difícil. 0,01% a chance do ABC permanecer na segunda divisão essa temporada. E a gente tenta enxergar alguma reação, mas as coisas parecem que ficam cada vez mais difíceis a cada rodada que passa. Faltam apenas 11 jogos, como você falou. A sua conta mais pessimista é de vencer 10, e aí pode ser que vença 9 para chegar aos 45 pontos, mas teve clube que já caiu com 47. O Icasa, né? O Icasa já foi rebaixado com 47 pontos, ou seja, até a minha conta também não é garantia. Exatamente. Nesse campeonato de pontos corridos. A gente lembrar, né, o torcedor que já nos acompanha, que a gente sempre faz essa conta pela média, né? Isso. Não significa que com 47 pontos ou 45, 46, o clube ele obrigatoriamente vai ficar, vai depender do somatório das outras equipes, mas na média 45 pontos teoricamente garante, né, impede o rebaixamento. Porém, com 47 já teve time rebaixado, com 43 já teve time rebaixado, então nessa faixa aí, nessa casa aí. O fato é, o ABC, Ícaro, não tem mostrado poder de reação. E eu acho que independente dos números, a gente fica fazendo aqui as contas para ver o milagre que o ABC precisa. Eu acho que a discussão não é nem de conta, né? nem na ponta do lápis. É o poder de reação que a equipe não tem mostrado. Isso. Repito o que eu falei aqui semana passada, é o mesmo ABC do Geninho, que tinha os mesmos problemas do ABC do Márcio Fernandes, é agora o mesmo ABC com problemas do Itamar Schullier, um time que até quando ensaia jogar bem, como na minha visão foi o jogo de sábado contra o Goiás, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, o ABC não consegue engrenar, né? Não consegue emplacar um bom resultado. Os erros são os mesmos, sempre gol nos últimos minutos de cada tempo. O ABC contra a Juventude também
enfim, uma sempre história levando gol surpreendente. nos minutos finais de partida. É algo que é recorrente desde o estadual, e a gente vai falar também, já tem torcedor aqui participando, falando que o ABC é time de estadual, e a grande bronca do torcedor é que o ABC balizou o ano, balizou a temporada pela campanha do estadual. Mas se a gente olhar direitinho, até no campeonato estadual, o ABC repetia os erros que está cometendo até agora. Então, é um time que, infelizmente, parece que está numa cama de UTI, em coma, não está mostrando reação alguma, e infelizmente, como eu já disse, o destino do ABC, na minha visão, já é a Série C do Campeonato Brasileiro de 2018, um lugar que eu tenho certeza que torcedor algum queria ver o seu time chegando nesse fim de temporada. E aí, a gente está em outubro, estamos começando outubro agora. Vale salientar que a última vitória do ABC foi no dia 25 de julho. Então, quer dizer, em 2 meses o ABC não conseguiu vencer. Pior, nesses últimos 10 jogos o ABC só fez um gol. Um gol. Quer dizer, é o pior ataque da Série B. E isso demonstra tudo, né? Quer dizer, é o exemplo de que deu tudo errado nessa Série B para o ABC. Quer dizer, o ABC mais uma vez contra o Goiás, e assim também foi contra o Juventude, né? O pessoal gosta dessa expressão. Jogou como nunca e perdeu como sempre. Perdeu como sempre. Pois é, Eu então, achei, contra o Goiás, o ABC jogou melhor. Também achei. Jogou melhor. E também tem uma polêmica acerca da atuação da arbitragem também nesse jogo contra o Goiás. Eu não estou querendo aqui justificar, até porque não está com a bexiga, como se diz aqui no Rio Grande do Norte, que o ABC tenha perdido todos esses jogos por causa da arbitragem. Mas, verdade seja dita, nesse jogo contra o Goiás foi bem questionável a atuação da arbitragem. Eu vou pedir para o George colocar na tela inteira, os lances dessa partida, enquanto a gente vai comentando alguma coisa. Ele vai colocar a tela inteira, vai voltar para o iniciozinho, a gente vai ver aí, tá vendo aí os melhores momentos desse jogo que aconteceu sábado passado. O ABC de volta ao estádio Frasqueirão, a sua casa, o ABC que fez aquela temporada desastrosa na Arena das Dunas. Isso. Lembrar, claro, que esse contrato havia sido fechado em outro tempo, já há alguns meses atrás, né? Mas, vai enfim, voltar para lá ainda, né? Vai ainda tem a última partida para jogar. O ABC fechou 3 jogos lá, jogou Santa Cruz, depois Juventude e encerra contra o Boa Esporte. Mas enfim, tem sido desastrosa essa passagem do ABC pela Arena das Dunas, e o que a gente está vendo são lances de um jogo em que a história vai se repetindo. O ABC leva gols com falhas de marcação, o ABC leva gol nos últimos minutos de jogo. Aí se questiona a questão de preparação física dos jogadores, que alguns caem de rendimento muito cedo, né? Antes mesmo ali dos 30, 35 minutos de partida. E nesse jogo em especial, eu queria chamar a atenção para algo que aconteceu antes do jogo, né? E que eu tenho certeza absoluta que mexeu como tem mexido nas últimas rodadas, na questão psicológica e emocional dos jogadores. Antes do início de partida, teve uma confusão no vestiário. O Bocão e o técnico Itamar Schurrer, eles discutiram, e a gente não sabe o teor, né, dessa discussão, se foi algo mais acalorado, o que é que motivou. Depois a gente vai trazer aqui umas declarações do Leonardo Arruda dizendo que já aconteceu outras vezes problemas com o Bocão, mas o fato é, houve uma briga no vestiário. O Bocão, que estava relacionado para a partida, naturalmente, ele foi cortado da partida e foi afastado. Eu já disse aqui algumas vezes que Bocão era simplesmente o melhor jogador do ABC. Foi a melhor contratação que o ABC fez nesse campeonato. Talvez alguém com mais nível técnico, como eu achava, por exemplo, o Zotti, tudo bem, não questiono, mas em termos de contratação, aquele jogador que você pega, coloca para jogar, dá certo, não compromete o time, pelo contrário, né, leva o time para frente, foi o Bocão, apesar de ser um jogador de defesa, entre aspas. Um custo-benefício interessante. E agora o ABC não tem mais esse jogador que, como eu já disse, era para mim o melhor jogador, e eu quero saber também o que é que você acha. Você, torcedor, foi a favor, contra o afastamento do Bocão? O que é que você acha? Já foi certa? Tudo bem, já havia um histórico de problemas, mas será que a essa altura do campeonato
Foi inteligente mandar o Bocão embora? Deixa aí as suas opiniões no comentário. Eu vou, antes do Ícaro dizer o que é que ele acha, já vou mandando um abraço aqui para todo mundo que está ligado com a gente, né? O Clebson Alves, João Carlos, o Gladson Silva, Fausto de Letícia está aqui tirando uma onda, Edmilson Fonseca está ligado com a gente, Helenildo Moraes, Leodécio Soares, Kleber Santos, sempre ligado aqui com a gente, Luciano Jales, meu pai, está aqui também ligado com a gente. O Lucas está reclamando aqui, por que Leonardo Arruda não vai embora? É a questão que o Igor vai comentar daqui a pouco. O torcedor está muito chateado com a diretoria do ABC. E se a gente lembrar, não esqueça da pergunta que é sobre o Bocão, o afastamento do Bocão. Mas se a gente lembrar, no último mês para cá, algumas pessoas deixaram o ABC. A gente pode listar o Rodrigo Salustino, a assessoria de imprensa do ABC também saiu, né? A Ilana, quer dizer, está havendo meio com a debandada do ABC, da parte operacional, e a diretoria continua na mesma formatação. Essa saída ela está sendo pelo lado errado? Será que quem está saindo é que deveria ficar e quem está ficando é que deveria sair? O que é que você acha, Igor? Olha, eu penso da seguinte forma, a partir do momento em que você tem uma cúpula, uma gestão que foi construída, né, para gerir o clube nesses 3 anos... Através do voto do torcedor, através do voto do torcedor, que fique bem claro, acredito que ela deve ser mantida até o final, né? E se você for ver o que essas pessoas alegam para sair, todas alegam o seguinte: motivos pessoais, tenho problemas para resolver, não estou tendo tempo. Só que aí o torcedor não deixa de associar o momento do clube com essas saídas. O torcedor pensa, poxa, esse aí, acredito que ele está querendo livrar o dele, acredito que ele está querendo sair para não ficar queimado para uma futura gestão, para o pessoal aí não lembrar, pô, aquele cara ali foi diretor disso, disso e disso. Então não tem como não associar, porque eu que não sou torcedor do ABC, eu associo esse tipo de coisa. Você imagina esse tipo de situação. E aí você vê todas essas pessoas saindo, a visão que eu tenho é essa, certo? Eu posso estar equivocado com relação a alguns, com relação a todos, mas o que eu penso basicamente é isso, são de pessoas que tiveram algum desentendimento ou outro com relação a contratações, com relação à parte financeira. O que é normal, faz parte do dia a dia do clube. Faz parte, é uma democracia, são humanos, são pessoas, mas o que eu vejo é isso, não deu certo, as coisas estão dando errado, e aí, não, vou sair. Ninguém quer ficar nesse barco. Ninguém quer ficar num barco que já está todo furado. E vale lembrar que não é só a questão do rebaixamento, né? É o pior rebaixamento, da história. Se o ABC confirmar essa campanha, vai ser... Aliás, essa campanha do jeito que está já é o pior rebaixamento da história do ABC Futebol Clube. O ABC já caiu algumas vezes, três vezes. Mas esse vai ser o pior e é óbvio que ninguém quer assinar esse tratado, né, de falha. Bocão, o que é que você acha? Olha, na minha opinião, acho que o Bocão era o melhor também, era o melhor jogador do ABC, desde que chegou ao clube. Até fiquei surpreso quando o Bocão chegou, disse, oxe, quem é esse rapaz, né, que chegou, tinha o Levi no estadual, e aí ele chegou e me surpreendeu bastante. Eu disse, esse cara realmente é bom, esse cara é diferente, para o nível que nós estamos acostumados. E aí o Bocão, aquele começo ali que até vinha conversando com algumas pessoas, aquele começo ali que até de certa forma iludiu, né, torcedor, jornalista, o Bocão era um destaque. E no momento difícil, o Bocão também continuou sendo um destaque. O Bocão saiu, deu 3 assistências para gols. Para você ver a importância do Bocão, dos 27 jogos, ele jogou 24. Ele não jogou porque estava suspenso, ele teve uma pequena lesão. Mas para você ver a importância tática e técnica do Bocão, que era um cara que apoiava muito bem pela direita. E um jogador que tinha uma regularidade, né? Um jogador de confiança, pelo menos era a leitura que a gente tinha, né? Afinal, foi titular com todos os treinadores. Mas o que o clube alegou foi falta de disciplina, que é outro assunto que a gente escuta desde o início do campeonato. Muito se falava, primeiramente, da torcida, né? Que existia panelinha e podia estar havendo algum tipo de interferência dessas panelinhas na forma do ABC jogar. A gente trouxe aqui
já o Judas Tadeu, a gente trouxe o Rodrigo Salustino, a gente trouxe o Leonardo Arruda, e nos bastidores alguns deles deixaram a entender que de fato existia panelinhas, inclusive o Zotti foi embora por causa, segundo essas pessoas, desse tipo de arrumado dentro do elenco. A questão é, se era uma situação que já se conhecia, talvez desde o Campeonato Potiguar, desde o início da Série B, por que demorar tanto a agir para acabar com isso, na época que se podia contratar, na época que se podia mandar embora, por que não foi feito essa intervenção antes? Deixa eu passar alguns comentários aqui do pessoal. O Clebson está perguntando, por que isso, gente? Os jogadores estão desmotivados, salários estão atrasados? Respondendo já o Clebson, o ABC sofreu o ano inteiro para pagar salário. Justificativa, crise financeira que todo mundo está passando, o país está passando, menos patrocinadores, menos dinheiro entrando, às vezes o torcedor que já fica na bronca para de pagar o sócio, então, enfim, um conjunto de fatores que levou o ABC a ficar em crise financeira, e aí, segundo a explicação do clube, isso tem provocado esses salários atrasados. Mas eu diria que a questão motivacional é muito maior. Chegou num ponto em que os jogadores já sabem que estão fazendo a pior campanha, né, de queda à Série C, da história do ABC, uma das piores da história dos pontos corridos, do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, inclusive igualando ao desempenho e à história e ao peso que teve, por exemplo, o América naquela Série A de 2007, que até hoje é algo marcado e lembrado, ficou para a história, como teve a campanha do Santa Cruz em 2005, se eu não me engano, onde o Santa Cruz somou apenas 21 pontos e ninguém achava que fosse ser possível bater, o América foi lá e bateu. Então é algo que fica marcado, é algo que fica no currículo do jogador, e eu tenho certeza que esse jogador leva isso para dentro de campo, e isso tem atrapalhado muito também quando você chega para uma partida de um time que está precisando vencer, com a corda no pescoço, começa uma briga no vestiário e o melhor jogador, eu diria o jogador mais regular do time, é simplesmente afastado e mandado embora. Então, a questão motivacional, Clebson, para mim, é o que está pegando no ABC. O Gladson Silva, se a própria diretoria já jogou a toalha, imagine o torcedor. João Carlos, não entendo. Primeiro, melhor jogador do time, Zotti, sai como culpado. Agora o Bocão, a diretoria está correta? Concordo integralmente. O Zotti, para mim, era o melhor, era o camisa 10 da equipe do ABC, era o cara que era para ser meia titular no time do ABC Futebol Clube. Pegou uns jogos de banco, justificativa panelinha, voltou, chegou a atuar 2 ou 3 jogos, foi mandado embora pelo mesmo motivo, questão de disciplina. O Helenildo está dizendo aqui, não jogou só a toalha não, jogou cama, mesa e banho. Estava doido para que você lesse esse comentário. Já estava para fora. O Léo Décio, já caiu, não tem mais jeito. O Kleber Santos, para mim, o ABC já caiu há uns 10 jogos. O Kleber Santos também está dizendo que quem devia sair era o Tadeu e não o Bocão. A gente está comentando aqui exatamente isso. Integrante da diretoria do ABC confirma que o melhor ABC na Série C, para fazer uma redução de custo. Tá aí a opinião do Clebson Alves. Meu amigo Vandic Teixeira, lá de Areias, esse é meu irmão, é brother, e está aqui participando com a gente também. O Kleber está dizendo aqui que já passou do tempo do Tadeu pedir para sair. O Ícaro acha que não, mas o próprio Tadeu queria sair. Né? O ABC tentou aí, o Judas Tadeu tentou uma manobra. O mandato do Judas ele se encerra no fim do ano que vem, mas foi tentado uma manobra ali no Conselho Deliberativo para antecipar essa eleição para agora, para dezembro de 2017. Haveria uma eleição, outra pessoa assumiria e o Judas sairia da cena. O que não foi permitido, os conselheiros não aprovaram essa mudança, né? Algo que mexe no estatuto do clube. E enfim, a não ser que o Judas renuncie, é ele que vai ficar até o fim do ano que vem. Já estão até lançando candidato aqui. Estão dizendo que o candidato do ABC deveria ser o Rubinho, Rubem Lemos Filho. Sim, o Rubem Lemos. Nosso colega de profissão, que já viu o ABC do futsal, inclusive durante um tempo, um tempo de glória do futsal do ABC, mas enfim. Matheus Farias, ano que vem Geninho volta, tem que voltar. Alisson Santos está aqui também, não falou nada, o Alisson sempre fica em cima do muro, o Alisson já deu carona até para o Márcio Fernandes aqui, teve um papo muito sério, foi o Alisson que descobriu a crise no ABC Futebol Clube. Alisson Santos,
designer aqui do Novo, foi ele que deu esse furo de Ele reportagem. tá doido para participar, inclusive. E tá, semana que vem a gente vai trazer o Alisson aqui e ele vai falar tudo que ele sabe do ABC. Alisson que é primo do Lúcio Flávio. Lúcio Flávio, que foi o último meia de vergonha antes do episódio do ABC Futebol Clube, é primo de Alisson, pessoal lá de Extremóis. Mandar um abraço, inclusive, para eles todos. O Múcio, que sempre está ligado aqui com a gente, que é meu vizinho lá no Parque dos Coqueiros. O Alisson quer saber, ele até comentou, fui falar, não tinha comentado, ele comentou. Quando é que será aberto o espaço para a torcida abrir a boca aí no programa? Aqui, todo o programa, o torcedor tem espaço para abrir a boca. Aqui é o programa para o torcedor do ABC. Você não vê isso em programa nenhum. Aqui você pode falar o que for, que a gente, menos palavrão ou xingando, né? Ofendendo a honra de alguém. Mas a sua opinião aqui é respeitada, a gente passa. Dentro não quer saber se vai doer para ninguém ou para alguma coisa. Bocão, ótimo jogador, mas contra o Figueirense deu gol. A opinião do Edmilson França falhou de fato, mas eu estava assistindo esse jogo em casa junto com meu irmão, o Lucas, está aqui ligado com a gente também. Ele ficou pé da vida com o Bocão, mas eu disse que o Bocão tinha crédito. Se tinha alguém no ABC Futebol Clube que tinha crédito, esse era o Bocão, falhou. E se a gente for listar as falhas de cada um, a gente vai ver que o Bocão foi talvez o que menos falhou. Naquele jogo, para mim, o erro não foi nem do Bocão, acho que faltou uma falha de comunicação dos dois, né? Porque o Bocão recua, aí o Léo Fortunato não percebe. Sim. E aí o rapaz aproveitou a bola e tudo mais. Agora, mas eu acho que ele errou o pé. Teve essa imprudência, né? Ele errou o pé, foi. De não recuar a bola para sua meta, né? Digamos assim. O que foi mais interessante nessa partida contra o Goiás foi que logo no começo o ABC teve uma bola na trave do Lucas Coelho. Contestado Lucas Coelho pela torcida do ABC. Já ouvi muitos torcedores que vêm falar comigo. Tenho muitos amigos ABCdistas, Luan, e aí eles comentam: rapaz, como é que esse cara veio parar no ABC? Como é que esse cara era do Grêmio? Né? Então, esses são os comentários. O Lucas Coelho realmente, para mim, está deixando a desejar no ABC. Fez um gol na estreia e aí não jogou mais. Assim como outros nomes, Lucas Coelho não é o único. Vamos colocar a culpa só num jogador, né? Acho que o Daniel Cruz também deixa muito a desejar. Foi campeão ano passado da Série C pelo Boa Esporte, mas até agora não vingou. E aí eu lembrei também, por exemplo, Vitor Júnior também não vingou. O Vitor Júnior, que cá para nós, existe aquela, como a gente brinca aqui nas internas, né? Existe algo que vai dar errado, ou melhor, existe algo que dá errado, mas você faz achando que vai dar certo. Algo que você acha que vai dar certo, mas acaba dando errado. É normal, isso acontece em todas as áreas da vida. Mas existe algo que vai dar errado, que todo mundo está vendo que vai dar errado, que já deu errado outras vezes, e mesmo assim a pessoa faz. E aí é muito complicado a contratação do Vitor Júnior. Vitor Júnior teve uma grande fase em 2007, 2008. Botafogo, né? Internacional. E aí, de lá para cá, nada. E aí é mais uma contratação, parece aquela questão de número. O torcedor está reclamando, vamos anunciar alguém. E aí realmente fica complicado. Vitor Júnior foi um jogador muito questionado quando chegou. O Lucas Coelho foi muito questionado como chegou, porque chegou com uma lesão, já veio com lesão. No início a diretoria quis abafar, dizer que não. Isso para mim é inadmissível. Mas o jogador já veio com lesão, inclusive a gente trouxe aqui o Dr. Roberto Vital, mandar um abraço para ele, sempre parceiro nosso. Ele veio aqui, conversou com a gente e disse que o jogador já veio com lesão, inclusive o jogador disse que estava lesionado. Ou seja, não foi algo de surpresa, cheguei em Natal, fui pisar em falso, machuquei. Não. O ABC contratou o Lucas Coelho lesionado. Outra contratação questionável é o Nixon também, Nixon. Né? Mais um, é aquela questão de número. Eu lembro que foi numa semana em que o ABC tinha perdido, se eu não me engano, para o Boa Esporte ou CRB. Foi um jogo besta que o ABC tinha perdido. A torcida estava muito na bronca, anunciaram o Nixon. Então parece aquela coisa de abafar, né? O torcedor está reclamando, vamos ali dar uma migalhazinha para ver se o torcedor se contenta. Não deu certo, não tem dado certo. Só para passar aqui mais uns comentários, o Manuel Zênio está dizendo aqui: desde o início sabia que esse planejamento sem verba não dá. A gente entende que o ABC é um clube que não consegue competir, isso é uma realidade, não estou desmerecendo o ABC. Mas ABC, como o América, não conseguem competir com o Internacional da vida, e vou até descer muito mais.
com o Ceará, o Santa Cruz, o Náutico que está na mesma situação, Juventude, enfim, são equipes que têm um poder financeiro muito maior e é muito difícil você competir com essas equipes no campeonato onde você precisa ter elenco, você precisa ter um time para jogar e outro time capaz de jogar caso todo mundo se machuque. Assim é a Série B. Infelizmente não é possível. A gente consegue ter no máximo um time. O ABC não conseguiu fazer um elenco nesse ano, não conseguiu fazer um elenco no ano passado. Eu diria que a última vez que o ABC teve um elenco de fato foi em 2010, quando o ABC foi campeão da Série C do Campeonato Brasileiro. De lá para cá, nunca mais. São times que entram, jogam, sai um jogador, o time muda completamente e por isso essa agonia que o ABC tem para se manter na divisão. Mas enfim, é muito complicada a situação. Não dá para querer que o ABC tenha poder de investimento como essas equipes, porém, isso não é justificativa para ficar trazendo jogadores no atacado, para calar a boca do torcedor, jogador que não está mais nem jogando, jogador que está machucado, que está encostado, só para dizer que está contratando. Isso aí também não vale. É a mágica de quem administra uma casa, né? Isso. É você fazer o muito com pouco, é você ver o que tem e fazer o melhor junto daquele dinheiro. E não dizer, eu tenho pouco, vou sair contratando aqui a banda de lata porque eu não posso competir com os outros, e aí sair fazendo besteira como a gente viu nessas contratações. Luan, é interessante isso que você falou, e aí eu vejo uma coisa recorrente nos clubes potiguares e em vários clubes brasileiros. Contrata um cara que não deu certo em lugar nenhum, mas que porque alguém falou, alguém previu, uma mulher com uma bola de cristal previu que aquele cara vai dar certo aqui no ABC. Alguém viu um vídeo no YouTube antigo, alguém viu um vídeo quando o cara tinha 16 anos, o cara jogava muito e aí, não, no ABC eu acho que ele vai dar certo, ele teve problemas com lesão. E aí, o que é mais interessante é que num momento difícil se olha para as categorias de base. Quando você já esgotou todas as possibilidades, não, vamos aqui na nossa horta. É a última opção. Colher da nossa casa. E aí 2 nomes estão chamando a atenção, Berguinho e Fecinho. Sim. Principalmente esse primeiro, Berguinho. Berguinho já foi inclusive elogiado aqui nos comentários. Isso. E é um nome que vem sendo bem utilizado pelo Itamar Schulli. E aí o Berguinho jogou muito bem contra o Goiás. Jogou bem também contra o Juventude. Foi dele que saiu o passe pro gol. Mas não foi só por conta do passe pro gol. Foi porque o Berguinho se movimentou, criou, procurou, quer dizer, se interessou pelo jogo. Diferentemente de outros jogadores que vêm, que correm, fica naquela enganação, sabe aquela expressão miguezinho? Então, quer dizer, o cara sobe da base do ABC, ele sabe o que é o ABC, ele está acostumado a vestir aquela camisa ali nos campeonatos estaduais sub-19, sub-17, o cara joga copinha, ele vai aos jogos do ABC, porque o jogador ele fica ali naquela área onde a imprensa também fica, né? Então quer dizer, ele fica ali, ele sente... E muitos são até torcedores de fato. Muitos são torcedores de fato, então o cara vai entrar, vai vestir a camisa do clube dele, então ele vai dar todo o sangue dele. Eu diria que a essa altura do campeonato talvez fosse a última solução, a última salvação, né? Porque... claro, né, que aí tem a questão do prazo, que já se foi, mas enfim, se o ABC tivesse atentado para essa realidade um pouco antes, talvez isso pudesse dar algum caldo. Os jogadores que estão aí desde o início do campeonato já estão desmotivados, os caras já aceitaram a queda, isso é o que a gente vê dentro de campo. E o que esses meninos da base, alguma coisa. Pois esses meninos da base querem mostrar serviço, que eles precisam disso, eles precisam de chance de mostrar trabalho. Então, talvez fosse... uma das opções a ser estudada, colocar um time realmente com 3, 4 ou 5 jogadores das categorias de base para ver se o ABC dava um caldo e na base da vontade o ABC conseguisse essas vitórias, porque agora não tem mais técnica, não tem mais possibilidade de contratação e o que a gente tem visto é que também a vontade anda faltando muito. A Alana Rocha está dizendo aqui, existe a possibilidade de não cair, mas sinceramente a toalha já foi jogada desde o jogo contra o Náutico. Era um adversário direto e o ABC infelizmente caiu. Queria poder cancelar o sócio que está pago até fevereiro, a Lana está dizendo. Mas como sou palhaça, vou lá nos jogos servir de chacota. A gente ri, mas esse sentimento do torcedor, ele precisa ser levado em conta. E eu até me coloco, né, na pele dela,
Porque imagina você investe no clube, eu tenho falado isso todo o programa, porque a gente já recebeu aqui diversos dirigentes de ABC, de América, de tudo, e os caras sempre ficam naquele papo, o torcedor tem que entender que futebol é negócio, o torcedor tem que participar, o torcedor tem que investir. Aí quando o torcedor investe, o torcedor não está tendo retorno. Quem investe em qualquer lugar do planeta, quem investe quer retorno. Você tem um negócio, chega alguém que investe, o cara vai querer o retorno. Aí a diretoria diz, não vai ter retorno. Agora, futebol é com amor, o torcedor tem que entender que futebol é com amor. E realmente o torcedor se sente, às vezes, como palhaço. E a opinião da Alana aqui, eu tenho certeza que é partilhada por boa parte da torcida do ABC, que vai lá. O pior é que vai lá. O meu irmão, teu irmão, que é ABCdista, doente, todo jogo, falta compromisso de família para ir ver o ABC, praticamente rebaixado, ele já disse, eu não acredito mais. Mas vai, porque é a paixão do torcedor, é o torcedor que investe, é a pessoa que está lá e que infelizmente não está sendo bem tratada, não está tendo retorno dentro de campo, não está havendo muitas vezes vontade por parte de alguns jogadores e infelizmente tem assistido a algumas opções erradas, algumas decisões erradas que são tomadas pela diretoria. Alana, concordo com você, quer dizer, eu me solidarizo com você, entendo a sua frustração. Luciano, meu pai, está dizendo, o clube é maior que qualquer jogador, é verdade. João Neto está chegando aqui com a gente, boa noite, o Wallace está tirando uma onda aqui. O Clebson Alves, alguém me refresca a memória, o presidente atual foi o responsável por deixar o ABC sem série no passado? Era sim, o Judas Tadeu comandava o ABC naquela época, foi em 2006, que o ABC não conseguiu se classificar para a Série C, na época não havia ainda a Série D do Campeonato Brasileiro, e o ABC não conseguiu se ranquear para disputar a terceira divisão. O João Neto está dizendo que o elenco é de baixa qualidade. O Alisson, Daniel Cruz era do Boa Esporte, pensei que era do Bus Potiguares, tirando onda aqui com a brutalidade do Daniel Cruz. O Lucas está dizendo, a culpa não é do jogador ser ruim, a culpa é de quem contrata, ele não chegou aqui sozinho. É verdade, né? E às vezes o diretor quer jogar a culpa para o jogador, jogar a torcida contra o jogador, mas de fato o cara não pegou a camisa e disse que ia jogar. Alguém foi lá na porta dele, ligou para ele, mandou um WhatsApp, chamou o camarada para cá, viu um vídeo do rapaz no YouTube, não se preocupou de ver que o vídeo era talvez de 2005, 2004, e enfim, a besteira foi feita. João Neto, a ABC tem um faturamento aqui milionário, 12 milhões, falta dinheiro aqui não foi, sem administração da verba. E sim a administração da verba, ele está dizendo que o ABC tem dinheiro, mas que foi mal gerido. A Larissa Cavalcante é outra que é sócia do ABC, está aqui entrando com a gente, ela está chateada com a situação do time, mas segue acreditando. Isso. Carlos Magno Araújo está chegando aqui com a gente também. O Wagner Rocha, que vergonha nacional. Tem tantos jogadores com raça e com amor que moram aqui mesmo no estado, o Globo seria um bom exemplo. O Jaime Leonardo, quem ama, perdoa. Realmente, Jaime, é a lógica do torcedor. O Wagner falou de um assunto que eu até tinha prometido que eu não ia falar mais, que o programa é do ABC. E a gente faz na terça-feira também o programa do América, mas eu sempre falo do Globo. Então, já que o Wagner deu a deixa, eu vou entrar no assunto. De fato, é possível fazer. O Globo fez, é claro, trouxe jogador de fora, mas o Globo tem uma outra mentalidade. O Globo é um time que tem na cabeça que, além de tudo, além de jogar futebol, além de fazer uma graça ali num dia de domingo, isso pode ser um negócio. Então, é um clube que vê formas de fazer esse negócio continuar sendo viável. Uma delas, vender jogador. E como é que se vende jogador? Vou pegar um cara e vender? Não, você tem que criar o jogador. Você tem que descobrir o jogador, você tem que garimpar o jogador, ou já pegar um cara formado, que tenha um potencial, mas que porventura não esteja sendo descoberto, trazer o cara para cá com paciência, investindo, né, dando toda a condição para que ele possa crescer e ser negociado. Foi assim com o Ricardo Lopes, a maior venda da história do futebol potiguar. Ricardo Lopes, o famoso Ricardo Urubu, do Globo, está lá no futebol asiático. Fez isso também com o Romarinho, dispensado do ABC Futebol Clube, dispensado também do América. Foi mandado para a rua, o Globo pegou e conseguiu emplacar o camarada no Fluminense. Chegou lá num dia, 2 dias depois já estava jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. Fluminense e Vasco, viu? Pois é, é a prova de que é o que o Ícaro falou, não é uma questão de não ter, é só uma questão de prioridade. O ABC tem um ótimo centro de treinamento, o
O ABC tem um grande complexo esportivo, novo, moderno. O ABC tem talentos nas categorias de base, só que não é uma prioridade ainda para um clube. A mesma coisa do América. Todo ano é a mesma coisa, todo ano se fala em investir em base, todo ano se fala em renovar, em mudar de pensamento, e o que a gente vê é todo ano a mesma coisa. O ABC faz uma graça ali para o torcedor, como fez em 2010, de novo quando fez na última vez agora que subiu no ano passado, em 2016, porém é só aquilo, parece que é um ano de bonança e não sei quantos anos de praga. É assim que tem vivido o torcedor do ABC Futebol Clube, e é por isso que o torcedor está muito chateado com essa realidade. Marcos Aurélio está dizendo aqui, lamentável a situação que chegamos. O Carlos Sá, 50% da base, 50% de jogadores de menos ruins, e assim o ABC vai melhorar. A conta dele é aquela mesma, pega 4, 5 caras da categoria de base, pega outros 5 que não são tão horríveis como a gente viu, com todo o respeito aos jogadores, aos profissionais, vou até me retratar dessa fala, mas enfim, que não rendem mais o que rendiam no passado, e aí você tem um time que não vai pelo menos passar essa vergonha que o ABC está passando. Edmilson Fonseca está dizendo aqui, a maioria dos torcedores que assim não aceita jogador da base, tem essa questão também, o torcedor muitas vezes não aceita, porém existe uma gestão no clube, existe alguém que foi eleito pelo próprio torcedor para gerir a coisa. Então, a partir do momento que você começa a emplacar, por mais que o torcedor reclame no início, se você tiver resultado, tiver um trabalho bom, bem feito na base, você vai ver, vai mostrar ao torcedor que aquilo vale a pena. Quer uma prova do que o que eu estou falando tem fundamento? Ninguém foi consultar o torcedor na hora de contratar Nixon. Ninguém foi lá no torcedor perguntar, ei, a gente pode contratar o Pedro Gabriel, que está bichado lá do Grêmio? Ninguém contratou. Foi imposto. Então, da mesma forma, poderia ser feito algo assim na categoria de base. Até avisando o torcedor, olha, 2018, Série C, não temos dinheiro, campeonato estadual, vamos jogar com metade do time da categoria de base. De boa, tranquilo, o torcedor se acostuma, se não der certo, tem o crédito. O que não dá é ficar usando esse tipo de desculpa para não mudar a mentalidade dos nossos gestores, do nosso futebol, porque enquanto for assim, o nosso futebol não vai sair desse quadro que está hoje. É isso que eu ia comentar, Luan, justamente essa questão do torcedor também ter essa paciência. Mas aí a gente vai num problema mais fundo. Por que será que o torcedor não tem paciência com um certo jogador que sobe da base? Quer dizer, nunca mais nós vimos Erivelton jogar. Erivelton está no ABC, pelo menos até onde eu lembro, desde 2015. Ele estava naquele elenco que foi rebaixado, subiu e agora está caindo de novo. E aí, por que será que o torcedor às vezes não tem essa paciência? Será que é por conta desse modelo já viciado de contratar jogadores do Sudeste, do Norte, do Centro-Oeste e nunca olhar para os daqui? Será que é por conta disso que o torcedor não tem paciência? E vamos lembrar também de como esses jogadores entram às vezes, né? É chamado numa situação qualquer, alguém se machuca, perde um jogador, não tem mais opção no banco, chama qualquer um ali na categoria de base, muitas vezes esse cara entra num jogo faltando 5 minutos para acabar, tendo a missão de resolver, sente a pressão, estádio cheio, estreia, o time perdendo, faz uma bobeira ou outra, né? Se queima com a torcida. Então, até quando o torcedor não gosta, eu concordo com você, acho que é isso que você está dizendo, que também é culpa do clube. Né? Se o cara fosse integrado há mais tempo, fosse tendo experiência de jogo, fosse ganhando ritmo de jogo, enfrentasse o peso de uma estreia, talvez desde o início do ano, campeonato estadual, talvez a coisa fosse diferente. O estadual está aí para isso, quer dizer, o estadual ele não tem que ser visto como algo para a diretoria ganhar e ficar se vangloriando, a minha gestão ganhou 3 estaduais. Não, o estadual deveria ser, pelo menos para mim, um laboratório. Sim. Onde você testa jogadores da categoria de base, mescla com os profissionais e aí você cria um conjunto para disputar o grande torneio nacional, que aí é a prova de fogo, onde todos os clubes vão disputar rebaixamento, acesso na Série A, Libertadores, enfim. E aí eu penso dessa forma. Então, o torcedor precisa ter essa paciência, mas o clube também precisa ter esse investimento cada vez mais maciço, digamos assim. Quer dizer, o Tonhão entrou aí e pelo menos para mim está jogando bem, um zagueiro da base.
Eu lembro que eu conheci o Tonhão, fui fazer uma matéria lá no ABC. Jamais iria imaginar que ele estivesse na condição de titular e hoje está. E está jogando bem, pelo menos para mim. O Erivelton é um bom jogador. E aí também a torcida tem que ter paciência no sentido de, poxa, o cara fez 2 gols. Eita, vai ser o novo Alberi, vai ser o novo Danilo Menezes. Não, calma. Vamos ter calma. O jogador investir também no jogador. Investir dando confiança. Né? Confiança, dando as condições para ele se manter. Principalmente isso na categoria de base, que o pessoal às vezes critica. E você dá tempo ao cara, né? Porque futebol a gente sabe que uma hora você tá aqui, outra hora você tá aqui. E é nas horas que você tá aqui que às vezes você precisa de uma certa paciência. Quando o cara é ruim mesmo, aí realmente não tem jeito. Mas vai procurar outra profissão. Tem profissão, jogadores bons. A gente sabe que tem jogadores bons que passam por fases. Né? Lúcio Flávio, ano passado, quando chegou aqui, Lúcio Flávio já está no fim da carreira, Lúcio Flávio, quando chegou, era completamente contestado pela torcida, eu lembro muito bem. Não, Lúcio Flávio não corre, Lúcio Flávio não consegue acertar um passe, terminou o ano, nota 10, né? Quer dizer, subiu, fez gol, enfim. Então, tem que ter essa mudança de postura, principalmente por parte da diretoria no ano que vem. E eu repito, é um ano que não é para o ABC esquecer. 2017 a gente precisa esquecer, foi um ano que deu tudo errado. Não, 2017, para alguém pintar ali naquela parte do Frasqueirão, onde a imprensa entra ali, 2017, um ano para jamais ser esquecido, um ano para ser pego como exemplo para as próximas gestões, para as próximas temporadas, para a gente ver, olha, a gente não pode contratar esse tipo de jogador, fazer esse tipo de negociação, fazer isso, exemplo fazer do aquilo. que não fazer, Exemplo né? do que Concordo não integralmente fazer. com o Ícaro. Tem que ser estudado, trabalhado e ver onde foi que errou, e que errou muito, e não é tão difícil ver onde é que o ABC errou esse ano. Próximo compromisso do ABC é um jogo complicado, é um reencontro Doloroso, marcante, né? porque na minha visão foi onde o ABC começou a degringolar. Acho que foi dali que estava descendo a ladeira, mas eu acho que naquele jogo alguém deu um empurrão. O que é mais interessante é o seguinte, é que o ABC começou a Série B, aí eu lembro que ganhava um jogo, aí empatava, aí ganhava, aí perdia. Aí quando jogou com o Goiás lá no Serra Dourada, venceu. Isso. E quando pegou o CRB, Em era casa. um jogo que o CRB vinha de 5 derrotas consecutivas, novo treinador, e era um reencontro com o Flávio Boaventura. E era tinha a lanterna do campeonato. Exatamente. Tinha todo um conjunto de situações que favoreciam ao ABC. O time realmente estava assim, se encaixando ali, e aí o ABC fez uma atuação muito ruim, muito abaixo, perdeu 2-0? Foi 3-1. 3-1. O CRB fez 2-0, aí o ABC diminuiu, aí teve uma confusão no meio do campo, que o goleiro Edson saiu lá da meta dele até o meio campo para discutir, aí foi expulso. Aí saiu, chutou placa de publicidade, e aí deu tudo errado para o ABC depois disso. Foram 8 derrotas seguidas, a gente vai passar a noite inteira comentando aqui, né, Luan? Aquele jogo foi o jogo, né? Eu acho que o torcedor do ABC não esquece que foi dali que a coisa, pelo menos na minha avaliação, começou a desandar geral. O fato é que o próximo adversário do ABC é o CRB, fora de casa, vai jogar em Maceió, jogando, precisando aí não perder, né? Porque se perder agora, vai ficar faltando 10 jogos precisando de 9 vitórias, ou na minha conta 10 jogos precisando de 10 vitórias, e aí não vai ter mais jeito. O Alisson Santos está aqui indo embora dizendo que a partir desse jogo agora contra o CRB vai ser a virada do ABC. É possível, a matemática existe e está aí para ser, para possibilitar, né? Tanto para ser contrariada como para possibilitar. Matematicamente ainda existe, apesar de eu não acreditar mais. Porém, segunda-feira a gente volta para ver para comentar o que é que foi esse jogo, né? Se o ABC virou, se o ABC mudou a situação, se ainda há esperança ou se a toalha já pode continuar lá no chão, passada, molhada, botada para estender, né? Cama, mesa e banho, como diz aqui o torcedor, e a chave já vira para 2018. Eu agradeço aqui o Ícaro,
sempre parceiro nosso aqui. A gente está fazendo esse programa toda segunda-feira, 19 horas, para o torcedor do ABC. A gente fica muito feliz com a participação de todo mundo, né? Eu agradeço demais todo mundo que participou aqui, mandou comentário, curtiu, compartilhou. A gente teve muitos compartilhamentos aqui na postagem. E é isso, segunda-feira a gente tem mais um encontro marcado e a gente espera que o ABC volte a ganhar. É chato pra gente, que é jornalista, falar sempre a mesma coisa, todo jogo, toda rodada. Fica parecendo que a gente tá pegando até no pé, né? E parece que a gente, às vezes, dá a impressão que a gente está escrevendo o mesmo texto, né? Eu já li essa matéria, o ABC perdeu, eu já li essa matéria. Então, que o ABC consiga reencontrar aí os caminhos da vitória, ou pelo menos o caminho de fazer uma graça frente ao torcedor, e a gente tenha motivos mais felizes de fazer esse programa aqui segunda-feira. Ganhando ou perdendo, a gente está aqui de volta segunda-feira, 19 horas, é o encontro marcado que a gente tem com a torcida do ABC, e aqui é tudo para você do seu jeito. Antes de terminar, eu faço convite para que você se ligue nas nossas redes sociais, @NovoJornalRN. A gente está no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Periscope, no Twitter, onde tiver rede social a gente está lá também mandando informação para você. E, claro, o convite para você fazer parte da maior rede de WhatsApp do Rio Grande do Norte. O Novo foi pioneiro no Brasil em envio de notícias através do WhatsApp. A gente criou esse serviço. Basta você adicionar na sua lista de contatos o número 991 13 3526, vou repetir, 991 13 3526. Manda um oi pra gente, você preenche o cadastro bem rapidinho e a partir desse momento você vai ficar recebendo as principais notícias do dia de Natal, do Rio Grande do Norte, do Brasil, diretamente no seu celular. Você não precisa pagar nada por isso. É tudo rápido, interativo, tem promoção, tem muita coisa legal sobre trânsito, futebol, a gente manda alerta com resultado de jogo, enfim, tudo em primeira mão. Não caia nas notícias do Face, não fique confiando nessas correntes do grupo da família, confie no Novo, porque aqui é tudo para você do seu jeito. É assim que a gente trabalha e é assim que a gente volta semana que vem, 19 horas, segunda-feira, na Hora da Frasqueira. Tenham todos uma boa semana. Valeu, Ícaro. Valeu, Luan. Boa noite ao torcedor. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. ABC Clube do Povo, campeão das multidões, será sempre o mais querido pelos nossos corações. Eu me orgulho ser da terra potiguar, quando vou para o gramado ver o ABC jogar. ABC